Mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. A paz do A Senhor. paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus, Amém. nós estamos mais essa manhã, deste domingo, para nós falarmos um pouquinho da Escola Bíblica Dominical. Eu peço aos irmãos, como de costume, né? Se os irmãos puderem desativar os sons. Aí depois, quando alguém quiser fazer uma pergunta, uma colocação, uma observação, nos ajudar aí nos comentários, os irmãos ativem o som para que nós possamos aí ter um bom aproveitamento. Bom aproveitamento nesta lição. Domingo passado nós não tivemos a nossa EBD por ocasião da Santa Ceia. Nós tivemos aquele culto de Santa Ceia que por sinal foi muito bom, né? Nós fizemos, o pastor nos convidou para estar na igreja, eu e alguns obreiros, eu, Givaldo, o Fábio, para nós realizarmos o culto de Santa Ceia e num domingo cedo nós colocamos isso em prática. Foi muito bom, foi muito abençoado, foi muito proveitoso. Por isso que nós não tivemos a nossa EBD domingo passado. Mas hoje estamos aqui para juntos aprendermos a santa e gloriosa palavra de Deus. Deus abençoe irmã Marta, é a minha tia que mora ali em Tabuã, ali na Zona Sul. E os demais irmãos, Deus abençoe Isaías, Obrigado. irmã Eliene, irmão Toninho, Deus que abençoe, irmão Cláudio, irmão Osmar, irmão Givaldo, que é o nosso anfitrião aí que tem nos ajudado, irmão Geraldo, Deus que abençoe, irmão Robert, irmão Aníbal, Deus que abençoe, irmã Evânia, Deus que abençoe, minha querida, e irmã Adriana, Deus que abençoe. Nós vamos hoje estudar a lição de número... O pastor parece estar dirigindo, né? Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Luciano. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Eu tô sim, Luciano. Eu tô no carro, eu tô aguardando aqui algo. E eu tô parado, mas eu tô no carro. Mas eu tô aí Tranquilo. ativo aí, prestando atenção na aula, meu amigo. Tá Boa bom, aula pastor. para você aí, boa aula para nós. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela presença. Glória a Jesus. Meus amados, nós vamos hoje estudar a lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 3 de maio e ainda nós estamos vivendo esse tempo dessa pandemia, desse tempo de ficarmos em casa, mas eu creio que logo, logo tudo isso vai passar e nós, se Deus quiser, estaremos juntos, louvando o santo nome do Senhor Jesus. A lição do nosso... Eu vou tentar colocar alguns slides aqui, algumas visualizações. Só um minutinho, irmãos. Espera aí um pouquinho. Os irmãos estão vendo aí ou não? Já estão visualizando? Não, ainda não, Luciano. Não. Espera um pouquinho. Peguei esse bichinho aqui. Luciano, tem um botãozinho verdinho. Você aperta no Share Screen aí, o verdinho, compartilhar. E aí você escolhe o que você quer compartilhar e dá um clique. E aperta compartilhar. Peraí, então, só não tô achando o meu arquivo. Você já está com ele aberto? Tô com ele aberto. Tô. Isso. Aí você dá um compartilhar, aí vai ter a opção de você escolher ele aí. Peraí.
Esse aqui não. Você está com o seu celular na mão aí? Tô. Eu vou ligar para você por vídeo e você mostra a tela, pode ser? Pode. Aí eu te ajudo, vamos lá. Atende aí você mostra o vídeo da sua tela. Não, tá por vídeo. Ah, tá por vídeo. Aqui tá aqui, ó. Peraí, deixa eu transformar aqui. Tá aqui, Givaldo, é esse aqui, ó. O PP. É esse aqui, ó. É isso aqui, ó. Já tá em PowerPoint, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai... você tirou a tela, mas você tem que... Peraí. Tem que compartilhar... Agora você aperta Command Tab para mudar de aplicativo. Você tá olhando Não minha fecha. tela? Você tá olhando minha tela aí? Não. Mas você aperta Command Tab para voltar para o aplicativo do Zoom. Peraí, o Guilherme chegou aqui. Ô, Guilherme, como que faz para compartilhar o... Beleza, eu desliguei então, valeu. Agora foi, Luciano. Amém. Pronto aí, irmãos? Enxergaram aí? Chegamos. Sim, dá né? para ver sim, Luciano, dá. Então tá bom. Vamos lá, então. Amém. Os irmãos vão ver mais a telinha aí, tá? Do que o meu rosto aí, tá bom? Para nós entendermos melhor. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O textuário diz assim. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pois pela graça sois salvos. Está lá em Efésios, no capítulo 2, e no versículo 4 e 5. Nós, nesse trimestre, durante esse trimestre de 2020, nós estamos falando sobre a carta de Éfeso. A carta que Paulo escreveu estando ele ainda preso. E o comentarista nos fez por bem nos colocar esta lição nesta manhã. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nós vamos, nesta manhã, neste domingo, nós vamos estudarmos a libertação do pecado e uma nova vida em Cristo. Parece até um assunto um pouco... já ouvimos isso muitas vezes, principalmente os mais antigos da fé, já ouvimos muito. Mas muitas vezes nós, não sei se acontece isso, mas muitas vezes nós esquecemos, né? Esquecemos que nós fomos feito nova criatura. Esquecemos que nós nascemos de novo. Muitas vezes nós perdemos um pouco a fé, né? Perdemos um pouco a esperança de um dia morarmos com Cristo, mas essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. E através da riquíssima misericórdia de Deus, que nem o apóstolo Paulo escreveu aí, no texto áureo, a riquíssima misericórdia de Deus, pelo seu muito amor. Então, uniu aí
uniu aí a misericórdia de Deus junto com o seu amor, com que ele nos amou. E ainda nós estávamos mortos com todas as nossas ofensas, nossos pecados. Ele nos vivificou. O que é vivificar? É voltar a viver, né? Juntamente com Cristo. Então, Deus poderoso, lá dos altos céus, ele fez um homem. Ele fez um homem à sua imagem e semelhança, o homem se perdeu. Poderia até aí, sei lá, Deus falasse, deixa pra lá, não dá certo. Sabe como que é, né? Então, mas não, Deus, ele se preocupou com isso. Ele se preocupou, ele achou por bem ele fazer aquela união com seu filho Jesus e nos vivificar, nos voltar de novo a ter comunhão com ele. Tem até um hino aí que, eu não sei se é a mocidade ou os adolescentes que canta, que que saudade, né, lá na viração do dia, aquela comunhão que Adão teve com Deus, que Deus iria lá e conversava, sabe? Aquele cuidado que Deus teve com a sua criação, aquele cuidado que Deus teve com o homem que ele criou. Então, o hino até diz, né, que poderia, se eu pudesse voltar ao tempo, se eu pudesse voltar atrás. Mas Deus, ele fez isso através do seu filho, né? Nós voltamos atrás. Agora a comunhão, a comunhão está de novo nos nossos corações para que nós voltássemos a ter vida. Através do quê? Através da grande misericórdia e do amor de Deus. A verdade prática nos diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, por meio da maravilhosa graça divina, nós fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Vocês viram que o comentarista escreveu nessa verdade prática? Por meio da maravilhosa graça divina. Graça quer dizer favor imerecido. Aquele favor que nós não merecemos, sabe? Aquele favor de pessoas ingratas, a qual nós somos, né? Aquele favor que Deus fez para conosco. Nós somos libertos do pecado, nós somos perdoados de nossos pecados e nós somos salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Uma certa vez, eu sempre costumo falar isso lá na congregação, e eu gosto muito dessa passagem bíblica, né? Que quando os discípulos foram pregar o evangelho, eles voltaram contentes, né? Voltaram contentes, falando que através do nome de Jesus, todos se sujeitaram a eles, mas Jesus falou assim: não se alegre com isso não, mas se alegre que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Então, queridos, é muito bom, é muito gratificante isso. Eu, você, todos nós não tínhamos esse direito. Nós já nascemos na concepção de pecadores. Diz a Bíblia que em pecado me concedeu a minha mãe. Nós já nascemos na natureza de pecado. Nós já nascemos condenados à perdição. Mas Cristo, Deus, juntamente com Cristo, através da sua misericórdia, ele nos vivificou. Ninguém dava nada para nós. Ninguém dava um centavo por nós. Quantos de nós, eu ainda pela misericórdia, meu pai se converteu, eu ainda era criança, então graças a Deus que eu não cheguei a experimentar das muitas regalias, né, entre aspas, que o mundo dá. Mas quantos irmãos estavam sujeitos à morte, estava já perdido a condenação, mas Cristo teve de misericórdia, vivificou, né? E hoje estão aí salvos, libertos. E, por último, ter o direito
a vida eterna para morar para sempre com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. 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 Vamos lá na próxima página. A leitura bíblica em classe, está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, e no versículo de 1 a 10. Os irmãos estão visualizando ainda, né? A revista aí? Sim, dá para ver sim, Tá bom. Luciano. Eu vou ler o primeiro verso e eu vou classificar algum dos irmãos aí para ler comigo, tá bom? Para nós não perdermos o costume lá que nós fazemos na nossa congregação. Eu vou ler o primeiro verso e os irmãos fiquem já aí na expectativa. Eu vou chamar o nome de alguns para ler comigo aí todos os 10 versos do capítulo 2 de Efésios, tá bom? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 2, irmão Toninho, por favor, leia para nós. Você está me ouvindo, Luciano? Eu não estou conseguindo colocar áudio aí no meu... Estou te ouvindo, pode ler. Estou te ouvindo. Conseguiu? Eu não estou conseguindo te ouvir. A Silvina está lá em cima, eu não estou conseguindo te ouvir. Então tá bom. Irmão Isaías, lê para nós o versículo 2, por favor. Amém. Vamos ler. Está ouvindo? Estou ouvindo, pode ler. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém. Graças a Deus. Irmão Cláudio, lê o versículo 3, por favor. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também. Amém. Obrigado. Irmã Marta, lê o versículo 4, por favor. Conseguiu me ouvir agora, Luciano? Estou conseguindo, Toninho. Estou conseguindo. Obrigado. Então eu vou ler. Não, peraí, Toninho. É o Só aguarda um 4, né? minutinho. Não, a Marta lê, por favor. A Marta. Amém. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Amém. Agora vamos lá, Toninho. O versículo 5. Estou me ouvindo, né? Eu estou entrando e saindo. Se alguém não ouvir, aí você lê de volta o versículo 1. Estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou e justificou com Cristo pela graça sois salvos. Amém. Muito obrigado, Toninho. Deus abençoe. Irmão André, lê o versículo 6, por favor. Então eu consegui. E nos ressuscitou justamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Jesus. Irmão Orlando, lê o versículo 7, por favor. Ele não está ouvindo, não está no som. Versículo 7. Isso, está ouvindo sim. Para Versículo mostrar 7. nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Parece que eu estou me sentindo na igreja, né? Não mudamos nada. É para nós manter um pouquinho a tradição, né? Glória a Jesus. Irmão Osmar, lê o versículo 8, por favor. Osmar. Osmar? Osmar não está ouvindo. Irmão Geraldo, lê o versículo... Oi? Agora tá? Agora tá? Tá, agora tá. Estava desligado. Pode lá. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós,
é dom de Deus. Isso, obrigado, Mosmar. Irmão Geraldo, lê o 9, por favor. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, graças a Deus. Está muito bom hoje, viu? E no versículo 10, irmã Ivonise, lê para nós, por favor. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Muito obrigado, irmão. Deus que abençoe a vida de todos vocês. Muito bom. Tá aí a nossa leitura bíblica em classe. Deus, ele usou o apóstolo para que mostrássemos, escrevesse lá para Éfeso essa esperança de termos a vida eterna através do nosso perdão de nossos pecados, apesar de estarmos mortos, mas Cristo nos vivificou. Não vamos entrar muito em detalhe na leitura bíblica em classe, pois durante a lição aí a gente vai falar um pouco de todos esses versículos. O objetivo da lição de hoje é refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então, o nosso objetivo aí hoje é chegar a este ponto. Indo para a lição, na introdução, os irmãos estão visualizando, amém? Está visualizando a lição? Amém. Amém. Vamos lá. Amém. A introdução da nossa lição diz assim: os irmãos quiserem depois fazer alguma observação, alguma pergunta, os irmãos podem ficar à vontade, tá bom? A presente sessão da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, que está nos versículos 1 e 10 do capítulo 2 de Efésios. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem uma nova vida em Cristo. Então, tudo que nós vamos falar aí através desses 10 versículos, desses 11 versículos que nós lemos, é falar realmente da salvação, a qual, através de um favor imerecido de Deus, nós pudéssemos desfrutar de uma nova vida em Cristo. Vamos lá. Item 1 diz assim: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos, por naturezas, filhos da ira. Nós éramos considerados como os filhos da ira, e isso está lá no versículo 1 e 3, a qual nós lemos. Vamos lá. O item 1 desse tópico. A nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, está aí, os irmãos estão visualizando, ela do grego que se diz paraptoma, ela tem um sentido de um passo em falso de forma deliberada. Isso quer dizer ofensa. Nós estávamos mortos das nossas ofensas. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Então, ofensa significa um passo em falso de forma deliberada. Foi o que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Eles deram um passo em falso. Eles tinham... Deus, ao meu ver, não sei se os irmãos pensam assim, mas Deus, ele não deu assim, não sei, uma prova muito grande para Adão e Eva, sabe? Vocês têm aí o Jardim do Éden todo, vocês têm frutos,
vocês têm verduras, vocês têm um monte de coisa aí para se alimentar. Então, Deus não classificou, ó, 50% vocês comem e 50% vocês não comem. Ou vocês não comem a 99 e mais uma só pode comer. Não. Deus classificou somente uma árvore, somente uma. Eu não sei quantas tinha no Jardim do Éden, mas eu creio que tinha várias diversificação de frutas e verduras ali para Adão e Eva comer. Então, eu penso que não foi assim uma prova grande por Adão e Eva ter pecado. E eles cometeram aquela ofensa. Eles deram um passo em falso, de uma forma deliberada. É assim, é um passo em falso de um assunto que eles sabiam que não podia fazer aquilo. Eles estavam liberados. Deus, a partir daquele momento, é o nosso dito livre-arbítrio, né? Olha aí, ó, vou deixar à mercê de vocês. De toda a árvore, de toda essa fruta do jardim, vocês comem. Mas daquela lá, vocês não podem comer. Então, eles deram um passo em falso justamente naquela árvore. É lógico, com a ajuda do nosso inimigo, que se infiltrou dentro da serpente, que foi falar com Eva, essas coisas todas. Não vamos entrar isso em debate, mas foi um passo em falso, né? As nossas ofensas. Então, muitas vezes, queridos, Deus, ele quer de nós, assim, fidelidade para com ele. Nós andamos nesse mundo tão perdido, nesse mundo tão desejável aos olhos carnais, e muitas vezes nós cometemos várias ofensas. Nós cometemos assim, nós andamos com muitas coisas visíveis aos olhos e devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado com o nosso passo em falso, para que nós não percamos a nossa salvação. Eu não sei quando é que eu vou partir dessa vida para outra. Eu não sei quando é que eu vou morrer. Eu não sei quando é que eu vou passar para a eternidade. E se num passo em falso desse chegar a minha hora? Não deu tempo. É que nem aconteceu com o irmão Geraldo, estava dando lição acho que no domingo anterior, no outro domingo anterior, ele falou sobre as virgens, né? Então, todas elas tinham o azeite, todas elas estavam com as suas lâmpadas acesas. Nenhuma delas tinha azeite suficiente, nenhuma delas estava com a panela cheia de azeite. Não, elas tinham aquele azeite suficiente para caminhar à noite, às escuras. Mas, por ser pouco o azeite que elas tinham, algumas delas acabaram, né? E depois ela ouviu o clamor, aí veio o esposo, saíram para ligar as suas lâmpadas, porque precisava da lâmpada acesa para encontrar com o esposo, mas algumas delas viram que não tinha mais o azeite para ligar as lâmpadas, né? Deram esse passo em falso. E ainda pediram até um pouquinho para as outras. As outras não negaram, não, mas elas só falaram assim, não podemos dar, porque vai faltar para nós também. Vai lá comprar, o noivo não chegou ainda. Corre lá, vai lá na venda, compra. Ele está vindo, mas não chegou ainda. Mas neste momento que elas foram comprar, aí o noivo veio e fechou-se a porta. Então devemos ter cuidado, queridos. Nós sabemos que Deus é misericordioso, Deus nos deu da sua graça, ele se uniu com Cristo para que nós fôssemos salvos, mas nós devemos ter cuidado. Hoje de manhã nós vamos falar somente sobre a nossa natureza morta em ofensas e pecado. Os nossos pecados foram perdoados, Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, nós somos perdoados por Deus, nós temos o direito da nossa salvação, mas nós ainda estamos na nossa natureza pecaminosa. Nós ainda não somos salvos para sempre.
Nós estamos vivendo no mundo. Até o próprio Jesus falou em uma oração que ele fez para Deus: Pai, eu peço que não tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Porque Jesus sabia a condição que nós iríamos viver aqui na Terra. Portanto, a nossa natureza antiga em ofensas e pecado. E ofensa significa isso, um passo falso de forma deliberada. Mas vamos lá. E o termo pecado em grego significa amartia, o qual descreve. O pecado significa aquele que erra o alvo. Você cometendo um pecado, nós temos um alvo que é Cristo. Nós temos um alvo que é o céu. Nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para a glória. O nosso caminho é difícil, é estreito, sabe, é árduo, é ardido, é muito difícil, mas nós não temos que perder este alvo. E quando nós pecamos, nós estamos errando o alvo. Nós não estamos no caminho certo. Em vista disso, um homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Então, nós somos, na natureza caída, na natureza pecaminosa, nós somos classificados como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, toda vez que nós erramos o alvo, toda vez que nós dá o passo em falso, nós ficamos distanciados de Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. Ele separa. Isso aí é praxe. Isso aí, sabe, Deus... Eu sempre costumo dizer que tem duas coisas que Deus não faz. Deus não faz aquilo que eu posso fazer, então Deus deixa na minha vontade de fazer. E a outra coisa que Deus não faz é tolerar pecado. Deus não tolera pecado. A Bíblia fala que ele ama o pecador, mas ele odeia, ele aborrece o pecado. Então, lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz assim: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. No capítulo 1 desse mesmo verso, a Bíblia fala assim, eu não escrevi aqui, mas fala assim, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Isaías escreveu isso, que as mãos dele está estendida e os seus ouvidos atentos para ouvir as nossas orações. Mas o que pode impedir para que essas mãos do Senhor haja e o que possa impedir para que seus ouvidos não nos ouçam? É os nossos pecados. Mas logo Isaías escreveu nesse versículo 2, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e os vossos Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Muitas vezes nós falamos, eu não sei qual é a situação de cada um dos irmãos, mas Deus sabe, mas por que eu oro tanto, por que eu faço isso, eu faço aquilo e não sou respondido? É hora de nós revermos os nossos conceitos, não é isso? Muitas vezes nós cometemos delitos, cometemos algumas ofensas aí que uma certa vez até mesmo parece que Davi falou assim, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Então, devemos ter cuidado, queridos, porque desde a hora que nós cometemos pecado, esse pecado vai fazer separação entre nós e o nosso Deus. E com isso nós ficamos desprotegidos. Nós queremos orar tanto, queremos pedir tantas coisas a Deus, mas Deus quer ver de nós santidade. Deus quer ver de nós uma separação do mundo, uma separação do mal. Olha bem, ó. E esses pecados que vai sendo acumulado, não, mas eu vou pecar hoje, quando chegar à noite eu peço perdão a Deus, Ele perdoa.
Quando for amanhã eu faço a mesma coisa, Deus vai perdoando e vai indo e vai indo. Só que tem uma coisa, Deus, ele não é Deus de brincadeira. Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, ele tem amor, mas ele também é justiça. Deus, ele não vai tolerando essas coisas, porque o pecado constante, ele gera a morte. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 15. Então, a cobiça, o pecado, depois de haver concedido, ele dá a luz ao pecado. A cobiça, o olhar, sabe? Porque o pecado vem através da cobiça. Você olhou, você desejou. É que nem aconteceu com Adão e Eva. Eva olhou para o fruto. Ela, como diz o Toninho, né? O Toninho sempre fala isso pra gente. Eva falou para não tocar. Deus não falou para não tocar. Deus falou para não comer. Mas Eva falou para não tocar. Mas já que tocou, né? Então ali foi a cobiça, os desejos carnais, os desejos dos olhos. Você olhou através do seu olhar, você cobiçou. Aí depois de haver concedido a cobiça, você dá a luz ao pecado. Ainda vai. Agora, esse pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Tá vendo como é? Nós somos responsáveis, nós mesmos, nós somos responsáveis pela nossa salvação. Nós devemos ter cuidado. Por quê? Porque Deus fez a parte dele. Jesus fez a parte dele. O Espírito Santo está fazendo a parte dele. Tudo isso para tirar o homem dessa antiga natureza morta em ofensas e pecado e colocar o homem mais uma vez no seu lugar, que era de ter comunhão com Deus. Mas o inimigo de nossas almas, ele não quer isso. Ele quer nos derrotar, ele quer nos tirar deste alvo, ele quer que nós pisamos um passo em falso para que nós tenha separação entre nós e nosso Deus, e depois esse pecado, uma vez consumado, que gere a morte. Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado, porque tal qual o corpo inerte, a natureza pecaminosa impede um homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Então, muitas vezes nós pensamos que estamos, né, bem, essas coisas todas, mas nós devemos que ver os nossos conceitos. Tem uma igreja aí, parece que é Laodiceia, né? Parece que é Laodiceia, aquela igreja da Ásia Menor, quando João escreveu as cartas, eles falavam: eu estou rico, eu tenho tudo, eu estou enriquecido, não tenho falta de nada, né? Aqui nós somos o bambambam, nós somos... Mas aí o próprio Deus falou assim: não sabe que é uns pobres, não sabe que é desgraçado, nu e essas coisas todas, porque ele estava pensando mais nas coisas materiais e não nas coisas espirituais, para que eles possam, né, ter o cuidado da sua salvação, da salvação deles. Amém, irmãos? Amém. Tá tudo bem aí? Amém. Luciana, por isso que na palavra do Senhor mesmo fala, né, que a salvação é individual, né? Por isso, como você acabou de falar aí cada um tem que correr atrás da sua salvação, porque é individual. Sim. Assim, irmãos, por isso que nós sempre, não agora, né, porque nós estamos nessa fase de ficar em casa, mas assim, em geral, nós devemos sempre, irmãos, estar congregando, recebendo uma palavra de Deus. Ah, mas aí se eu faço em casa? Não, tudo bem, entendeu? Mas a igreja, o templo, o santuário, para aqueles que sempre falavam que, mas não precisa de igreja, agora está vendo a real necessidade de estarmos nos templos, de estarmos congregando. Deus lá tem uma palavra de consolo através dos louvores, através dos hinos cantados, através de um testemunho de algumas pessoas que falam lá no altar. Então, Deus sempre está falando. Então, através dali é que nós vamos criando mais fé, porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, por isso, que nem a Marta falou,
a salvação é individual. Por isso nós temos que sempre estar preparado, ter cuidado, ter ter aquela preocupação em andar sempre em novidade de vida, Tudo bem, irmãos? Mais alguém quer falar? Cadê a Merinda, hein? A Merinda hoje não sei se ela não conseguiu. Mas vamos lá. Item 2. Nossas ofensas e pecados. Hoje só fala em pecado, né? Depois, quando acabar a escola dominical, eu vou pedir pro Toninho fazer um apelo aí. Para ver quem quer aceitar Jesus, né? Mas vamos lá. Mas cabe a nós falarmos, irmão. Nós, muitas vezes, por tanto costume, né? Por tanto, muito tempo na igreja, as coisas todas, muitas vezes nós devemos que andar sempre em novidade de vida. Vamos lá. Nossas ofensas e pecados. Lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui na lição diz assim: a má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. O apóstolo Paulo ele falou 2 vezes que vocês andastes segundo o curso deste mundo ou andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Então, andaste. Nós andamos. Isso foi no passado. Então, agora é outra coisa. Agora nós estamos em outro rumo. Nós estamos em outro alvo. Tá bom? Então, as nossas ofensas e pecado, ela já foi tirada disso daí. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade e o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, reativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver em seu tempo. Por isso que nós não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos nos conformar. Muitas vezes nós ouvimos aí na reportagem, né? Nós ouvimos aí na reportagem, na mídia, né? Que sobre os homossexuais, não é isso? Que você não pode falar porque você vai preso, que você vai receber um processo, que você vai, né? Por causa dos homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher. E muitas vezes nós nos calamos mesmo só para evitar confusão, evitar essas coisas tal. Hoje, o Geraldo, como ele é o pregador da praça, né? Ele já viu muito isso, né? Ele já foi descaracterizado com muitas vezes esses comentários. Tudo bem, nós vamos vamos pregar a palavra para eles, vamos deixar que Deus faça a obra. Mas nós não se conforma. Nós não se conforma de tantas coisas erradas que este mundo está vivendo. É no âmbito político, é no âmbito social, sabe? Há tantas coisas que este mundo está oferecendo para o povo, para nós evangélicos, para nós, povo de Deus, que nós não temos que se conformar. Tá, eu aceitar, eu aceito. Fique lá, você lá e eu cá. Eu aceito a sua pessoa como o homossexualismo, eu aceito você e você, eu aceito você homem, você... Mas eu não me conformo. Eu não me conformo. Não tem como se conformar com isso. Por quê? Porque nós somos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente agora é outra. A nossa mente é a mente de Cristo. Para que nós experimente a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus na nossa vida é que nós sejamos separados do pecado. Nós temos que ter a mente de Cristo. Nós tendo a mente de Cristo, aí a gente vai chegar
ao nosso patamar, ao nosso alvo. Então, Paulo falou várias vezes, no versículo 1 e no versículo 2 que nós lemos. Nós andastes segundo o curso deste mundo, e andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Satanás exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante, na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Olha lá como está escrito lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4. Nos quais, é que nem eu falei lá do homossexualismo, de tantas coisas banais aí que a gente não se conforma. Nos quais o Deus desse século, ele cegou o entendimento, não cegou os olhos, ele cegou o entendimento, a mente dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século, ele cegou a mente, ele cegou o entendimento de todos, para que o povo não enxergue, né? Assim, eu vou de novo tocar no assunto do homossexualismo. Essas pessoas, esse homossexual, para eles é a coisa mais certa do mundo que eles estão fazendo. Sabe? Não, tem que fazer, eles vão para a lei, eles vão para a justiça, eles fazem de tudo para eles mostrar que eles realmente estão certos, que eles... Não, mas Deus fez Adão e Eva, Deus fez homem e mulher. Aí eles acham até versículo da Bíblia. Não, mas a Bíblia fala que Davi amou a Jonatas e assim por diante. Então eles acham a ocasião até bíblica para mostrar para nós que eles estão no caminho certo, mas quem é o culpado disso? É o Deus deste século. É o príncipe das trevas. Ele cegou o entendimento. Eles têm a mente, eles têm a consciência cauterizada para que eles não enxerguem a verdadeira luz do evangelho da glória de Cristo, que eles é a imagem de Deus. Que eles são a imagem de Deus. Então, irmãos, nós estávamos perdidos em ofensa e em pecado. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove o Pai nos eleger e nos predestinar para filho da salvação. Filhos de adoção, desculpa. Irmãos, lá no livro de Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 5, até o Senhor Deus, ele viu que a maldade do homem se multiplicaria sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Vocês viram como que é as coisas? O Deus viu lá do céu. Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos corações, Deus conhece tudo aquilo que nós pensamos, realizamos, o que deseja. Ele viu esse pensamento no coração de Lúcifer, quando ele estava lá no céu. Lúcifer nem abriu a boca. Lúcifer nem falou nada. Lúcifer só pensou que ele queria estar lá acima de Deus. Deus viu. Então, queridos, Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso coração. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. Então, nós andávamos fazendo a vontade da carne e de nossos pensamentos. E isso, irmãos, é o dia a dia nosso.
Não adianta, nós não somos o santo, o santinho suficiente para dizer que não tem pecado, que não isso ou aquilo, não. Nós realmente, nós temos as nossas culpas, temos as nossas ofensas. Deus sabe disso. O Senhor conhece o seu coração, Ele conhece o meu. Ele sabe de tudo que nós estamos pensando. Por isso que até mesmo Deus falou lá no livro de Gênesis. Mas a riquíssima misericórdia de Deus fez com que nós tirássemos, né? Fez com que nós tirássemos esses pensamentos má, esses pensamentos enganosos, e nós voltássemos aí a ter, mais uma vez, a comunhão com Cristo. Aí está o final do nosso tópico 1. A antiga natureza mortas em ofensa e em pecado. Tudo bem, irmãos? Amém. Amém. Dá para ir, então dá para nós pensar um pouquinho dos nossos maus feitos, né? Dos nossos pensamentos, não brincar com o nosso inimigo, porque o inimigo ele é muito astúcio, ele não quer brincadeira com ninguém, ele vem para matar, roubar e destruir. E quando ele vem para isso, ele mata, rouba e destrói mesmo. Mas nós estamos seguros debaixo da potente mão de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Item 2. Vivificados pela graça. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque eu quero chegar até quase no final. Já é 10 horas, né? Os irmãos têm alguma pergunta a fazer? Alguma coisa a colocar? Vamos lá? Não, ninguém quer fazer pergunta, não. Quer não, né? É não. Será que não estou entendendo a aula? Acho que estão, né? Não. Está sendo bem clara, está sendo bem clara, a gente está entendendo. Então tá bom. Vamos lá, irmãos. Obrigado. Vivificados pela graça. É que ficou naquela pergunta, quem não tem pecado, que pergunte. Como que... Quem não tem pecado, que pergunte? É. Ah, então todo mundo tem, então ninguém perguntou, né? O quê? Mas vamos lá. Vivificados pela graça. Item 2. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Tópico 1 do item 2. Nós somos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Meus amados, vocês têm como calcular, se alguém tiver aí, me fala aí, por favor. Alguém tem como calcular este muito amor de Deus através do seu Filho? Alguém tem como calcular esse amor? Tem? É difícil, né? É muito difícil, né? Então, esse amor, esse grande amor, esse muito amor aí, essa muita misericórdia, foi derramada no meu coração e no seu coração. Então, eu sempre costumo dizer, nós não somos qualquer um, não. Nós não somos qualquer um, não. Nós vivemos nessa terra, nós estamos aqui debaixo da potente mão de Deus, nós não estamos ilesos de qualquer coisa que possa vir a acontecer com a gente, né? Principalmente essa pandemia, porque nós estamos fazendo a nossa parte. Você usa o teu álcool gel, você usa a tua máscara, você evita aglomerações, se puder fique em casa, como as autoridades estão falando aí. Se eu não seguir a risco essas determinações do Ministério da Saúde, eu posso ser acometido dessa enfermidade, pode até me levar à morte.
né? Isso não quer dizer que Deus não está conosco, não. Simplesmente porque o que deveria eu fazer, eu não fiz. Agora, se eu faço isso e ainda eu fui alcançado pela misericórdia de Deus e pelo seu amor, Deus está conosco. É que nem aconteceu lá no Egito. O que o povo hebreu deveria fazer? Eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro que eles iriam matar para a celebração da Páscoa e passar nos umbrais das portas. O anjo da morte, quando passou lá para matar os primogênitos, se tivesse uma casa hebreia, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Se tivesse uma casa de hebreus que não tinha sangue nos umbrais, e se o anjo passasse, aquele primogênito hebreu ia morrer? Sim. Claro. Por quê? Porque eles não fizeram a parte dele. Ah, mas eu era hebreu, eu esqueci, Senhor, Deus, eu esqueci de passar o sangue nos umbrais da porta, eu acabei esquecendo, ó, eu cochilei à tarde. Não fez a parte. Então nós estamos aí, por isso que Jesus falou lá no livro de João, no capítulo 16, parece que no último versículo, que neste mundo nós vamos ter aflição. Neste mundo nós vamos sofrer esse tipo de aflição. Mas tenha bom ânimo, se anime, levante, ande. É que nem esse tempo que nós estamos passando, esse tempo de aflição. Muitas vezes nós ficamos com medo de ser acometido por essa enfermidade, com medo de perder o emprego, com medo de ficar desempregado, mas faz parte da nossa vida. Jesus falou isso, que nós vamos ter aflição. Nós vamos ter aflição. Depois, em outra parte, que Jesus falou para os seus discípulos, olha, por causa do meu nome, vocês vão sofrer açoite, vocês vão sofrer prisões, vocês vão ser mártires por causa desse evangelho. Uma certa vez, Jesus deu um discurso pesado, e ele falou assim, e muitos daqueles que estavam seguindo Jesus foram embora, só ficou 12. E Jesus falou para eles, vocês não querem ir embora também? O meu discurso é esse. O discurso é pesado. Para entrar no céu é desta maneira. Mas Pedro falou, não. Para onde que nós iremos? Que só o Senhor tem palavra de misericórdia. Então é as misericórdias de Deus, irmãos. Diz lá no livro de Amós que as misericórdias de Deus, elas são as causas de nós não sermos consumidos. E as misericórdias de Deus, ela se renova de manhã a manhã. Você acordou hoje com as misericórdias de Deus renovada. Amanhã você vai acordar segunda-feira com a mesma misericórdia, mas de novo renovada. É isso daí, irmãos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que cuida de nós. Portanto, através dessa misericórdia, deste muito amor que Ele nos amou e nos fez e nos tirou dessa velha vida morta e pecaminosa. Mas vamos lá. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover a humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas Ele é abundante em misericórdia. Vamos lá, ó. Lá em João 3,16, que os irmãos todos conhecem, e eu sempre gosto deste versículo, eu sempre costumo falar que este versículo é o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que João, quando escreveu esse versículo, usado pelo Espírito Santo, ele colocou a palavra unigênito aí. Porque não precisava colocar. João deveria ter falado assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele... Não, ele frisou o unigênito. Unigênito significa único. É o único Filho que Deus tem, né? Assim, que está com ele no céu. Ele pegou esse único, o único que ele tinha, e mandou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a misericórdia de Deus. Ele pegou o seu filho veio do céu, ele estava lá na destra de Deus, ele pegou, ele veio para o mundo, sofreu
aquilo que os irmãos sabem que ele sofreu, mas para que nós tenhamos a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Dá para aceitar Jesus depois da escola? Acho que dá, né? Amém, Isaías? Amém. É uma benção a Deus em nossas vidas, né? É. Coitado de nós se não fosse ele, né? Glória a Jesus. Então, vamos lá. Item 2. Aí tem outro versículo aí. Nisto se manifestou... eu tive vontade de colocar esse versículo mesmo. Isto se manifestou lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O mesmo João que escreveu lá em João 3,16 é o mesmo João que escreveu esse 1 João aí. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito para vivermos por meio deles. Vamos lá. Sai daqui. Vivificados por sua graça. Vivificados por sua graça. E está lá no tópico 2 do item 1. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos santos, aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensa. Então, André, estando nós ainda mortos em ofensa, o amor de Deus nos alcançou. Isso significa que não éramos merecedores deste amor. Nós não éramos merecedores deste amor. Mas que mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Essa frase quer dizer que nós nascemos de novo. Está lá em João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário, irmã Valdete, que está atrás de Isaías, é necessário nós nascer de novo. Tudo bem? Que muitas vezes nós temos que nascer todo o corpo. Todo o corpo. Que muitas vezes nós nascemos somente uma parte do corpo e um braço, o outro não. Não. Nós temos que nascer todo de novo. O Nicodemos achou estranho, mas eu tenho que nascer, entrar lá no ventre da minha mãe e nascer. Outro dia nós estávamos até discutindo isso, parece que na última escola dominical. Não, ele estava vendo na parte carnal. Ele estava vendo naquela parte, né, emocional do homem. Não, Jesus falou assim que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É necessário nós nascer de novo. Temos que nascer de novo. E eu creio que todos nós que estamos aí nessa aula em live, eu tenho certeza que todos nós nascemos de novo. Hoje nós somos novos homens, novas criaturas em Cristo Jesus. Mas vamos lá. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça e por meio do seu favor imerecido. Eu sempre gosto de bater nessa tecla, irmão. Favor imerecido, através da graça de Deus. Vamos lá. Item 3 do tópico 2. Exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios
alcançado por Cristo. Olha, veja bem, Deus concede a nós que nascemos de novo, que alcançamos a sua graça, que alcançamos a sua misericórdia, Deus nos concede o mesmo benefício alcançado por Cristo. Quais são? Primeiro, a ressurreição. Segundo, a vida eterna. E terceiro, o galardão no céu. Quer mais alguma coisa? Os irmãos querem mais alguma coisa? Tudo isso daí nos é garantido porque nascemos de novo. Tudo isso aí nos é garantido porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Irmãos, eu sei que cada um tem as suas fraquezas, eu sei que cada um tem as suas falhas, cada um tem as suas limitações, cada um tem a sua vida, vamos falar assim. Mas não dá, irmãos, eu não sei. Muitas vezes os irmãos podem falar, Luciano, mas é assim mesmo. Mas não dá para eu, particularmente, através de tudo isso que nós ensinamos, de tudo isso que nós vivenciamos, de tudo isso que nós vivemos, tá escrito aula. Não dá, irmãos, para largar este caminho. Será, irmãos, que aqueles irmãos que distanciaram, que hoje não estão nesses caminhos, será que eles não pensam? Mas tantas coisas que me deu, Deus me deu misericórdia, Deus me deu graça, Deus vai me dar a ressurreição no último. Deus vai me dar a ressurreição do meu corpo mortal para um corpo imortal. Deus vai me dar a vida eterna. Deus vai me dar o galardão nos céus. Será que os nossos irmãos que foram distanciados por algum ou outro motivo, será que eles não pensam isso? Será que não dá vontade de voltar correndo ao braço do Pai? Será que não dá vontade de fazer que nem o filho pródigo que largou tudo e foi sofrer no mundo e depois voltou correndo? Sei lá, né, irmãos? Os irmãos que tem alguém aí distanciado deste caminho, os irmãos depois chamam ele e fala essa lição para eles. Fala para eles o quanto eles estão perdendo. Eu sei que muitas vezes ele não vai te entender, muitas vezes ele não vai te ouvir. Eu sei disso, porque é mais fácil hoje em dia uma pessoa que nunca foi convertida ela chegar aos pés de Cristo do que aqueles que já estavam. Ele sempre quer arrumar uma desculpa, sempre quer arrumar um culpado, né? Mas chama eles aí, ó, vê alguém distanciado aí, ó. Você está perdendo isso. Você está perdendo a misericórdia de Deus. Você está perdendo este amor grandíssimo. Você está perdendo um dia ter a vida eterna com Cristo. Você está perdendo ter o galardão nos céus. Vou tentar falar isso para eles, né? Quem sabe Deus, mais uma vez, tenha de misericórdia deles e essa graça aí é alcançada através do seu pregar, do seu falar. Vamos lá. Item 3. Vamos dar uma corrida aqui que eu preciso terminar até 10h30. A salvação, ela não vem das obras. Isso é muito interessante, tá bom, irmãos? Vamos lá. Em Efésios 2, 8 e 10, Paulo revela que a salvação, ela não depende de obras humanas, não. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Nós vamos enfatizar muito isso, que a salvação não vem das obras. Mas uma vez você salvo, você faz a obra com alegria. Vamos lá. A graça como meio de salvação. É o tópico 1 do item 3. A graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura ou da ira futura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas lá no livro de Éfesos 2, 1 e 7, que nós lemos. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem a Cristo como o Salvador. Daí, eu já pulei a página aí só para nós pularmos lá. A palavra graça é a tradução do grego, que significa favor imerecido.
Eu falei para os irmãos. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E é por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e a capacidade e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do evangelho. Olha, a graça, ela é dada por Deus. É um favor imerecido de Deus, a graça. Só que, para nós recebermos essa graça, vai depender também do nosso livre-arbítrio. Quem quer essa graça de Deus, recebe. Quem não quer, também não recebe. Por isso que o que faz nos vivificar a nossa salvação é através da graça de Deus. Esse favor imerecido de Deus. Todavia, ainda assim o ser humano é livre. O ser humano é livre para escolher entre os dois caminhos, a salvação e a perdição. A sua liberdade, ela não foi eliminada e a graça, ela pode ser resistida. Entendeu? Então, irmãos, Deus está aí com o favor imerecido, com a graça, que é o favor imerecido, com a sua riquíssima misericórdia, com a sua vida eterna, com os seus galardão no céu. Tudo isso é para nós. Tudo isso é para mim, é para você que está assistindo essa aula. Deus tem tudo isso para nós. Mas depende de você, de mim, nós querermos ou não isso. Se você depois dessa aula, ó, tudo isso que o Luciano falou, eu não quero, você pode, através do seu livre-arbítrio, largar e desfrutar do mundo. Normal. Mas depende de você. Não vai se... mas eu sou obrigado a seguir este caminho. Eu sou obrigado a... Não, você não é obrigado, não. Deus te deu esse livre-arbítrio, essa livre escolha, para você querer ou não essa graça imerecida. Primeiro, já é um favor imerecido. Segundo, aí vai de você querer ou não. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui um pouquinho aqui. Obras como evidências da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Lá em Efésios 2, 8, 9, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Então nós somos salvos pela graça, não vem de nós. É mediante a nossa fé, e isso não vem de nós, ele é dom de Deus. E lá no versículo 9, e também não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não pensa você, não pensa eu não, que nós vamos ser salvos porque nós somos bonzinhos, porque nós somos... Não, senhores. A nossa bondade, o nosso esforço, as coisas todas, não. A obra vai servir para receber os galardão, a obra vai servir para que você seja lá exaltado no céu por Cristo através dos seus feitos aqui na terra. Mas a obra, ela não garante a sua salvação. O que garante a sua salvação é a graça de Deus, é as misericórdias de Deus. Tanto é que uma certa vez alguém falou: Senhor, pelo teu nome eu preguei, pelo teu nome expulsei demônio, pelo teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, profetizei, cantei, toquei, regi conjunto, dirigi igreja, fui pastor, fui missionário, fui bispo, pelo teu nome eu fiz isso, tudo isso. Mas Jesus falou: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque talvez eles estavam esperando a salvação através das obras deles. Mas não, é através da graça. Largou um pouco a graça de Deus, e esqueceu do favor imerecido. Largou um pouco a graça e o favor imerecido de Deus e lembrou somente das suas obras. Por quê? Porque se assim alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo.
essa nova criatura, ela dependeu somente da graça de Deus. Ninguém é nova criatura pelas obras. Todos são nova criatura através da graça de Deus. Mas, Luciano, mas e as obras? Mas e as obras, Luciano? O que vamos fazer com as obras? Aí sim, você recebendo a graça de Deus, aí você vai fazer a obra com muita alegria. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas... Para as boas... Estão comigo aí? Obras. Então, uma vez você transformado através da graça e misericórdia de Deus, vai mexer dentro de você, no teu coração, no seu ser, vai mexer. Agora você sendo feitura dele, criado em Cristo Jesus para todas as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nelas quem? Nas obras, tá bom? E olha que o apóstolo Paulo falou lá no livro de 1 Coríntios 15, 10. O apóstolo Paulo colocou aí a graça e a obra. Ele não vai ser salvo pela obra, mas como que ele faz a obra? Através da graça. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vocês entenderam? O apóstolo Paulo, ele não se conformou somente pela graça que ele recebeu. Ele quis dizer assim: ó Senhor, eu te agradeço pela tua graça, a qual me alcançaste, te agradeço pela tua misericórdia que me foi concedida, mas com tudo isso, ela não foi em vão. Por quê? Porque através dessa graça, através dessa misericórdia, eu trabalhei muito. Eu fiz muitas obras, mais do que todos eles. Não eu, mas a graça que Deus faz comigo. Então, queridos, você que tem trabalho, você que está fazendo obra, ainda mais nesse tempo de pandemia aí, que agora estão dependendo de obras sociais, de campanha da assistência social, de contribuição das nossas igrejas, é agora que essa graça que nos alcançou vai fazer que nós colocamos as nossas obras em prática. Mas não conte com essas obras para salvação. Conte com elas para galardão. Galardão. Você pegou 1 quilo de arroz aí, você pegou um punhado de feijão, você deu para um necessitado, ou você levou para a assistência social. Chegou lá na assistência social da igreja, alguém recolheu e levou para a pessoa necessitada. Deus viu desde o tempo que você foi no mercado, colocou no seu coração de comprar aquele alimento, levou para a igreja, a assistência social pegou da igreja, levou para os necessitados. Deus viu tudo isso daí. E quando chegar na obra de entregar o seu galardão, porque você vai ser salvo pela graça, mas quando chegar lá, Deus vai ver a sua ação através da sua obra, aí você vai receber o seu galardão. E para nós terminar, olha que o apóstolo Paulo escreveu aí no livro de 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Tá vendo aí? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superambudeis em toda a boa obra. Vocês entenderam aí? Paulo, ele estava agradecendo a Deus pela graça que ele alcançou através da abundância de Deus, mas ele pode superar essa graça e superabundar em toda a vossa obra. Amém? Então, graça está ali, favor imerecido de Deus, coisa que nos alcançou através das suas riquíssimas misericórdia. E nós estamos tão alegres, tão satisfeitos através dessa graça derramada aos nossos corações,
dessa riquíssima misericórdia ao qual foi nos alcançado, nós que estávamos mortos em ofensas e pecado. Então, vamos aproveitar essa graça, essa misericórdia e vamos superabundar toda essa graça e misericórdia através das nossas boas obras. Aí quando chegarmos lá no céu, para quando foi entregue os nossos galardão, nós venhamos a ter ali tudo aquilo que nós foi. Primeiro, nós já estamos privilegiados, nós já estamos, mais que contentes de estarmos em frente a Cristo. Ele vai nos cear conosco, nós vamos cear com ele, vamos estar no céu. Aí, além dessa tão grande graça, agora nós também podemos receber os nossos galardões através das nossas obras que fizemos depois da graça e misericórdia que recebemos de Deus. Meus amados, Deus que abençoe a todos. Obrigado pela a consideração e a paciência e a presença neste live. Que Deus abençoe a todos. Se Deus assim permitir e se nós ainda estivermos nós vamos aí nos próximos domingos, se nós não estivermos na nossa congregação, nós estaremos aqui louvando o santo nome de Jesus e lecionando a escola bíblica dominical. Alguma pergunta, alguma colocação a fazer? Não, né? Só falta o café. Aí o café é com o Cláudio. Ô, Luciano. Oi? Luciano? Oi, pode falar. É o Isaías. Eu só peço oração pela minha cunhada, pela Hilda, Monique, Aguinaldo e o Fábio, que eles estão tudo que é esse vírus maldito aí. Oh, meu Deus. Né? Mas, graças a Deus, passaram uma semana só a misericórdia de Deus. Né? Mas Deus deu graça, eles já estão bem. Não precisou de ficar internado, foram para o hospital umas 2, 3 vezes. Mas eles estão bem, graças a Deus. Todo dia nós estamos conversando com eles. Mas eu peço a oração dos irmãos por eles. Tá bom, Isaías. Nós vamos orar. O pastor está aí. Depois eu creio que nós vamos orar pelos familiares do irmão Isaías. Cláudio, pastor, é com vocês. Pai do Senhor, meus irmãos. Só bênção. Amém. Graças a Deus, né, irmão? Mais uma escola. Uma boa palavra no nosso irmão Luciano. E é isso aí, irmão. Cada dia mais nós vamos se aperfeiçoando e vamos trabalhando na obra do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm participado aqui conosco. Pelo meu controle aqui, deu um acesso de 20 irmãos, graças a Deus. Até alguns irmãos de outra congregação acessaram, eu fiquei muito feliz. Sejam bem-vindos. E é isso aí, meus irmãos. Eu agradeço hoje por estar aqui na frente desse trabalho, juntamente com o pastor, nosso irmão Denis. Nosso irmão Denis, ele não pôde estar hoje na escola dominical, nos avisou. E, graças a Deus, cada dia mais nós estamos melhorando. Eu vou passar para o pastor Toninho fazer a oração e o irmão Luciano dar as bênçãos para o pastor. Amém, meu irmão? Pastor Toninho, amém. Pode orar por nós também? Amém. Vamos orar. Orar pela família do irmão Aguinaldo, Monique e a Hilda. O irmão Fábio que está com esse vírus da Covid, mas ele vai restaurar, logo vai estar em paz aí. Só bênção. Meu sobrinho também está aí assistindo as nossas aulas também aí, ó. Pai do Senhor a todos. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta grande oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, Pai amado, que podemos assistir esta aula. Pai eterno, poderoso, dá-nos da tua graça, cada um dos teus filhos, aqueles que estão cometidos por essa enfermidade. Pai eterno, repreenda, Pai, estende as tuas mãos, Senhor. Ó Pai maravilhoso, agora vamos terminar a nossa aula. Senhor amado, dada a tua graça para o servo Luciano, Senhor, praticou-nos esta aula maravilhosa para cada um de nós. Eterno Deus, familiar do teu servo Isaías, Senhor, a cada um, ó Pai, que está cometido por essa enfermidade. Tira as tuas mãos, Pai, e repreenda todo o mal. Eterno Deus, dá-nos da tua bondade, Senhor, e dá-nos um dia em paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor Claudinei, por favor.
Amém. Antes de terminar, só agradecendo aos irmãos, ao Luciano. Bom é poder participar desta EBD juntamente com todos os irmãos. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, que a comunhão e as doces consolações do amado e doce Espírito Santo seja na vida de cada um que faz presente na sala. E os irmãos vão dizer: Amém. Isso é paz, meus irmãos, de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.